Então nós vamos ver por uma perspectiva um pouco diferente das tradicionais ministradas nas igrejas. Eu quero que você compreenda de uma outra maneira esse tema, e ele vai ser muito revelador, e vai ser muito abençoador para a tua vida. Então vamos começar com um versículo agora, e esse versículo está lá no Evangelho de João, capítulo 3, 2 versículos, 14 e 15, João 3, 14 e 15, Jesus mesmo, ele vai dizer assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o próprio Jesus, ele vai dizer, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então nós vamos falar um pouco sobre a serpente de bronze levantada no deserto. E eu vou começar falando o seguinte: por muito tempo, por muitos anos, eu não compreendia essa bendita serpente de bronze no deserto. E aí me confundia ainda mais quando eu via Jesus dizendo que o que aconteceria com ele seria a semelhança do que aconteceu lá no deserto, quando o povo de Israel marchava, peregrinava em direção à terra de Canaã. E aí eu ficava ainda mais um pouco confuso, quando eu imaginava como pode uma serpente ser erguida como se fosse um objeto de idolatria, como se fosse uma imagem criada pela mão do homem, ser levantada, e as pessoas olhavam para uma imagem de uma serpente. Se fosse uma imagem de um querubim, se fosse qualquer outra coisa, mas da serpente. E eu falava, meu Deus, como pode? As pessoas olhavam para a imagem da serpente, que nem era de ouro, era de bronze. E elas ficavam curadas da enfermidade causada pela picada das serpentes que invadiram o arraial onde eles estavam. E eu já cheguei até mesmo em algum momento pensar que aquilo fosse algum detalhe da Bíblia sem valor. Mas hoje, quando a gente olha de maneira um pouco mais profunda e a gente começa a analisar o que aquilo representava e o que aquilo significava, a gente fala, uau! E como eu disse, nós precisávamos de pelo menos 3 horas para trazer de maneira profunda. Então, aquilo que eu não compreendia, aquilo que não me dizia nada, aquilo que não me revelava nada até algum tempo atrás, de repente, eu preciso de horas para trazer todos os detalhes reveladores desse episódio. Como nós não temos tempo, e esse é o meu desespero, porque hoje nós não temos tempo, vai ser o meu desespero aqui com você, eu vou tentar trazer apenas alguns aspectos. Que de repente, se você for depois assistir, quem está assistindo pelo YouTube, e eu mesmo vou assistir pelo YouTube, vai falar, meu Deus, mas quantas coisas ainda poderiam ser encaixadas nessa ministração? Quantas coisas poderiam ser trazidas e acrescentadas ali que não foram? Realmente, por isso que eu digo, precisávamos aqui de pelo menos 3 horas para trazer todos os detalhes. Mas basta-nos pelo menos, para quem não tinha nada, receber alguma coisa. Amém ou não amém? E você não está ouvindo essa mensagem apenas para matar uma curiosidade, mas ela precisa ser uma verdade na tua vida, e ela precisa ser vida que transforma você em o nome de Jesus. Então, quando Jesus ele vai dizer, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, como ele é autoexplicativo e como nós temos pouco tempo, eu não vou comentar muito sobre esse versículo, amém? Não vou comentar muito sobre esse versículo. Avança um pouquinho. Então, o que é essa serpente lá do deserto? Lá no livro de Números, capítulo 21, versículos 7 ao 9, vai trazer um relato do que aconteceu. Antes de nós lermos os versículos ali, deixa eu falar um pouquinho além, do que está ali, do que aconteceu antes. O povo de Israel ficou impaciente no deserto. E eles começaram a reclamar, a murmurar contra Moisés
e contra o Senhor. Então, dessa vez, eles exageraram, porque eles não apenas murmuram contra Moisés, mas também contra Deus. E eles chegam ao absurdo de chamar o maná do deserto de coisa ruim, de alimento ruim, essa comida ruim. Eles estavam, sabe, num momento assim de misericórdia. Eles realmente pecaram feio contra o Senhor. Se rebelaram contra Deus. Se rebelaram contra o sustento de Deus. Afinal, o maná era o sustento de Deus. Uma comida que alimentava, que saciava, que nutria. Se você parar para pensar no maná, e o maná era algo enviado por Deus, ele continha tudo aquilo que o corpo humano precisava. Era o alimento mais completo e mais equilibrado que o ser humano já tenha comido. O maná, ele já era o alimento que sarava. Não havia doentes no meio do povo. Não havia enfermos no meio do povo. Nós ficamos doentes por problemas psicossomáticos, né? O nosso emocional afeta o nosso físico, e a gente começa a ter manifestações físicas, né? Dessas pressões da nossa sociedade, do dia a dia, pressões emocionais. Nós ficamos doentes porque a gente adora um X-tudo, X-burger, X não sei o quê, X universo. A gente come tudo que é porcaria a gente gosta. Mac isso, Mac aquilo, né? E vai por aí afora. Os refrigerantes e tudo mais que a gente come. Isso vai adoecendo o nosso corpo, mas o maná, ele era saudável, saboroso, cheio de nutrientes e equilibrado. Maravilha. Mas eles começam a reclamar. E começam a dizer que foram levados para morrer no deserto. Então Deus, ele envia serpentes, cobras venenosas, no meio do arraial. O arraial começa a ser invadido por serpentes, por cobras. E essas cobras começam a picá-los. E muitos deles morreram, muitos outros estavam doentes, e muitos outros morreriam, porque ainda seriam picados, e muitos outros ficariam enfermos. Então, era uma praga ali instalada no arraial do povo de Israel, no deserto. E então eles entendem que haviam pecado contra o Senhor. E vão até Moisés, então vamos ler aqui agora. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhasse para a serpente de bronze, ficava curado. Então, quando eles se arrependem da besteira que fazem, quando eles percebem que estavam sofrendo as consequências do pecado, e que aquelas serpentes, aquelas cobras venenosas, eram uma consequência do pecado deles, eles vão até o líder, vão até Moisés e confessam os seus pecados. Embora o texto não fale que eles tenham se arrependido, muito provavelmente, porque voltariam a pecar novamente, como de fato aconteceu, mas o fato de reconhecerem que aquilo era consequência do pecado, e de irem a Moisés e falar: clame ao Senhor, para que ele faça cessar essa praga, para que as cobras não nos piquem e elas sumam, eles já estão demonstrando, pelo menos, um remorso profundo, se é que podemos usar essa expressão. Um arrependimento provisório. A questão é que Deus ouve. A questão é que Deus, ele aceita o reconhecimento que fazemos do nosso pecado. Quando botamos a mão na consciência e reconhecemos que estamos vacilando, que vacilamos, que somos vacilões. Deus, ele considera isso. Quem entendeu, diga amém. Então, quando Moisés ora, Deus fala para Moisés: Moisés,
você vai providenciar uma serpente de cobre. Você vai fincar uma haste na terra e você vai botar ali a serpente de cobre. E todo aquele que olhar para a serpente, se tiver sido picado, vai ser curado ao olhar para a serpente. Ok? Compreender que aquela serpente simbolizava, apontava para Jesus, que morreria na cruz para nos salvar, até aí é fácil, até aí é tranquilo. Eu sempre soube disso. Mas que sempre há uma estranheza por trás disso. Claro, é óbvio que há. Eu creio que todo mundo tem uma estranheza. Por que uma cobra, uma serpente de bronze? Parece um ídolo. Parece que vai estimular o povo de Israel a ser idólatra. Já parou para pensar isso? Todos nós, quer dizer, o ser humano, ele tem uma tendência a idolatrar, tem uma tendência a crer em imagens. Por isso que a religião romana, lá atrás, começou a produzir as suas imagens físicas, porque as pessoas têm dificuldade de crer em um Deus que elas não possam ver. E lá atrás, no passado, isso era muito comum, tanto que o único povo que não tinha um ídolo para tocar, olhar, era o povo de Israel. Todos os demais povos e as demais nações tinham seus ídolos. Então, quando Deus fala para fazer aquilo, aquilo não produziria neles um desejo. E até mesmo falar, está vendo? Quando nós temos alguma coisa, algum Deus, alguma coisa que possamos olhar, tocar, nos apegar, tudo é mais fácil. Mas sabe o que é mais interessante? Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que o povo falou de idolatria por causa daquela cobra. Por causa daquela haste levantada e a cobra pendurada lá, uma cobra de bronze. Aquilo não tornou-se imagem de idolatria para nenhum deles. Mas vamos tentar entender alguma coisa dessa serpente. Como eu disse, deveríamos ir um pouco mais profundo nisso, mas não teríamos tempo para isso. Então avança aí. O povo pecou e estava morrendo. Já compreendemos isso, pode avançar. Romanos 6:25 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. Então as serpentes picavam e eles estavam morrendo, ficando doentes e morrendo. E isso era consequência, como eles mesmos falaram, vieram até Moisés e falaram, Moisés, nós pecamos, porque falamos mal de você e de Deus. Por isso estamos sofrendo essa consequência e a morte está nos assolando, por causa do nosso pecado. Porque o salário, a recompensa, a consequência do pecado é morte. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual, que é a ausência de relacionamento, intimidade com Deus, é a separação de Deus, é a morte espiritual. E a morte eterna, que é passar a eternidade no lago de fogo, no enxofre, preparado para o diabo e seus anjos, que alguns chamam de inferno, mas é pior do que o inferno. Então, essa é a consequência do pecado. Então, eles entenderam que era essa a consequência do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a Bíblia vai dizer, olha, Deus tem vida para nós. Embora o pecado gere morte, mas o que Deus preparou, planejou, deseja, quer, é que tenhamos vida. Amém ou amém? E essa vida é vida em abundância. Amém ou amém? É uma vida plena, diga amém. É uma vida onde haja paz, diga amém. É uma vida onde haja conquistas, diga amém. É uma vida onde nós vencemos todo o poder do diabo, diga amém. É a vida que Deus tem para você, é a vida que Deus tem para mim, e eu quero essa vida. É essa a vida que eu quero, a vida com Deus. Mas vamos continuar avançando. Eles reconheceram o pecado e então clamaram. Pode avançar. Lá no Evangelho de João, ainda, no capítulo 3, versículos 16 ao 18, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo,
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E para nós relacionarmos esse texto e tudo o que estamos falando, porque tudo isso tem a origem na serpente de bronze levantada no deserto, eu quero começar falando do versículo 18, que é o último versículo que nós lemos. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Lá no deserto, por causa do pecado deles, o que estava acontecendo? As serpentes invadiram, começaram a picá-los, muitos morreram, outros estavam na fila da morte, doentes, só esperando o momento, pode ser hoje mais tarde, pode ser amanhã de manhã, pode ser amanhã à noite. E enquanto isso, as serpentes continuavam invadindo, continuavam picando, e assim, todos eles seriam exterminados, todos morreriam. Então nós vamos entender o seguinte: a morte já estava instalada. A condenação já estava instalada. Quem entendeu, diga amém. Se alguma coisa não fosse feita, não sobraria nenhum. Não sobraria ninguém. Sobraria só Moisés, não é? Arão, os levitas, sacerdotes. Na verdade, sobrariam aqueles que sempre foram contra a murmuração e sempre procuraram ser fiéis ao Senhor. Então, nós já começamos a entender o seguinte: o mundo está debaixo de uma condenação. Não é que o mundo será condenado, o mundo já está debaixo de uma condenação. E se nada acontece, ou se nada acontecer, não sobra ninguém, apenas aqueles que sempre foram contra o pecado e que procuram e buscam ser fiéis a Deus. Quem entendeu, diga amém. Então, quando esse versículo vai dizer, quem não crê nele, não é, já está condenado, já está condenado. Não será, já está. O arraial do povo de Israel já estava debaixo de condenação. Já estava debaixo de morte. Estavam morrendo lentamente. Seriam exterminados ao longo dos dias. Então, a condenação deveria cessar. Quem entendeu, diga amém. Vivemos num mundo que jaz no maligno. Morto, dorme, jaz no maligno. Vivemos num mundo que está debaixo da condenação. Exceto aquele que olha para a serpente de bronze no deserto. Quem entendeu, diga amém. Então, vamos voltar lá. Moisés, ele levanta aquela haste muito alta, finca na terra, põe a serpente. A maioria, né, das figuras vão trazer e vão entender que havia, né, um horizontal, né, em formato de uma cruz, para que a serpente pudesse ficar ali, né? Mas não importa se ela tivesse enrolada assim, se tivesse em formato de cruz, isso é o de menos, não faz a menor importância, porque não é o vertical e horizontal o mais importante é o estar pendurado. Jesus foi pendurado, e é isso o mais importante. Então, quando Moisés levanta lá a serpente de bronze, e Deus fala, quando alguém, e aquele que for picado pela cobra, pela serpente, se olhar, ou quando olhar para a serpente de bronze, esse ficará curado. Amém ou amém? Se você tivesse ali moribundo, envenenado, e alguém dissesse, ó, tem um negócio ali de bronze ali, o que é? É uma serpente. Uma serpente foi ela que me picou. E alguém fala assim, mas se você olhar para ela, você vai ser curado. Você iria, sim ou não? Claro. Quando
Alguém está morrendo, o que você falar que salva a pessoa se apega. É ou não é? O que falar, eu quero. Estou morrendo. Então, quando eles olhavam para a serpente, eles eram curados. Amém ou não amém? Existem alguns detalhes, é porque eu estou tentando não me aprofundar, embora eu estou numa luta entre me aprofundar e não me aprofundar. Então, avança para que eu não me aprofunde. Tem que avançar, não tem que ser assim, senão... A serpente, ela aponta para o pecado e o veneno é a consequência do pecado. Então, vamos lá. Por que as cobras, as serpentes, invadiram o arraial? Por quê? O povo mesmo disse, porque nós pecamos. Então, qual a relação da serpente da serpente no arraial? O pecado. Então, a serpente, ela aponta para o pecado. A serpente, ela significa, vocês pecaram. Quando a serpente de bronze, ela é levantada, e eles olhavam para a serpente, aliás, pode até avançar, Regiane, e olhavam para a serpente, eles eram curados. Mas o curioso, pode avançar mais, que aí a gente vai ganhar tempo. Que aí me força a seguir rápido aqui. Vamos ler tudo, depois eu faço o comentário, fica mais fácil. Então, primeira consideração, a serpente aponta para o pecado e o veneno é a consequência. Segunda consideração, a serpente de bronze pendurada aponta para a consciência do pecado e suas consequências. Terceira consideração, a serpente de bronze pendurada é a solução improvável que vem de Deus. Então a primeira existe uma relação. A serpente tem a ver com o pecado. Se não houvesse pecado, não haveria serpente. Quem entendeu, diga amém. Não haveria serpente. Mas aí Deus fala, pega uma serpente, faça uma serpente de bronze. E o bronze na Bíblia significa juízo. Juízo. O bronze é sinal de juízo. Mas também é sinal de justificação. Exemplo. Quando você pega o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo lá do deserto, o tabernáculo tinha 3 compartimentos: o átrio exterior, o santo lugar e o santíssimo lugar. No átrio exterior, tudo era de bronze. O altar onde era sacrificado o animal pelo pecado era de bronze. Tudo lá fora era de bronze. No interior era ouro. A arca da aliança era de ouro. Porque o bronze, ele aponta para justificação, para juízo, castigo, justificação. O bronze sempre vai ter uma relação com o pecado. O átrio externo do tabernáculo era tudo lá era de bronze. A bacia era de bronze, a pia era de bronze, o altar era de bronze, os utensílios eram de bronze, tudo lá fora era bronze. Porque o átrio externo era ato de pecado, era onde o povo vinha para sacrificar um animal no lugar deles, para que eles fossem perdoados. Então, por isso que a serpente, ela era de bronze. Quem entendeu, diga amém. Poderia ser de prata, de ouro, era de bronze. Porque o bronze tem a ver com pecado, justificação, justiça e justificação. Quando eles olhavam para a serpente, o que eles enxergavam? Aquilo que é fruto do nosso pecado. A serpente nos atacou e muitos morreram, estamos morrendo, porque nós pecamos. A serpente apontava para pecado. Olhar para a serpente era ter memória de pecado. Era ter memória de morte. Serpente simbolizava condenação. Serpente simbolizava morte. Serpente simbolizava pecado. Quem entendeu, diga amém. Pastor, está um pouco confuso. Então, rapidinho explicando a você. A serpente pendurada de bronze significava: nós pecamos, por isso as serpentes invadiram. As serpentes nos picaram, é venenosa, estamos morrendo. Tudo por causa do nosso pecado. A serpente está diretamente relacionada com o nosso pecado. Quem entendeu, diga amém. A Bíblia vai dizer que Jesus levou sobre ele os nossos. Quando Cristo morre naquela cruz, pendurado na haste,
pendurado no madeiro, fincado na terra. Quem estava fincado ali? O Filho de Deus, cheio de pecado. Ele se fez pecado, ele se fez maldição. Ele não era pecador e nunca cometeu pecado, mas o pecado de toda a humanidade foi transferida para ele. Olhando para Jesus, o que se via era pecado. Por isso que Deus vira as costas. É por isso que Deus não consegue olhar para seu próprio filho, porque o que estava em seu filho era o pecado. Pecado de Jesus? Não. Pecado da humanidade colocada sobre ele. Quem entendeu, diga amém. Então a serpente era o pecado do povo no deserto. Jesus era o pecado da humanidade na terra. Quem entendeu, diga amém. Quando olhamos para a serpente, que é o fruto do nosso pecado, nós somos curados. Quando olhamos para Jesus, que se fez pecado no nosso lugar, nós somos sarados. Amém? Somos justificados. Amém? Somos purificados. Somos perdoados. Somos salvos. A condenação que já existe, o mundo já está condenado. A morte que já impera no mundo, ela estanca para todo aquele que olha para o Cristo que morreu em seu lugar. Quando olha para o Jesus crucificado que levou sobre ele o meu pecado, o teu pecado, esse é salvo. Diga amém. Essa é uma das relações da serpente com Jesus e a principal relação da serpente. A serpente representa, simboliza e é o pecado de Israel no deserto. Jesus representa e é o pecado da humanidade. Só que agora não é só Israel, é da humanidade. Amém ou não amém? Mas ele mesmo não peca. Mas torna-se maldição, torna-se pecado em o nosso lugar. Então a serpente de bronze pendurada aponta para a consciência do pecado. Então quando eles olhavam para a serpente, ela está ali, essa serpente existe porque nós pecamos. Quando olhamos para Jesus crucificado, podemos falar, ele foi crucificado por causa dos meus pecados. Amém ou amém? Então, ela traz a consciência do pecado e as suas consequências, que é a morte. Amém ou amém? A morte. Nossos pecados geraram as serpentes. Nossos pecados geraram a morte. Nossos pecados mataram o Filho de Deus. Nossos pecados crucificaram Jesus. Amém ou amém? A serpente de bronze pendurada é a solução improvável que vem de Deus. Qual é a expressão que está ali debaixo em branco? Como podemos olhar para a morte e dela receber vida? Como que eu vou olhar para a serpente, que é o que está nos matando, e olhar para aquilo que é morte para nós, e nós recebermos vida? Olhar para aquilo que é morte para nós, a serpente, e a gente então recebe vida, é curado, e não morremos. E a praga cessa, e as cobras somem, as serpentes somem. Então é uma solução improvável. Por isso que eu sempre me questionei, meu Deus, mas assim, olha para uma serpente de bronze pendurada e fica curado. Então hoje eu entendo o porquê eu sempre questionei essa bendita serpente. Porque ela é uma coisa improvável, ela é uma coisa sem lógica, ela é uma coisa que não diz nada. A solução de Deus para a humanidade não tem lógica. É algo improvável. Somos salvos por meio da fé em Cristo. É graça de Deus. Não adianta querer ser bonzinho para poder ser salvo, porque ser bonzinho não salva. Mas ser malzinho condena, tá? O que nos salva é a graça de Deus. Deus fala, faz uma serpente de bronze, coloca lá. Ah, tá, Deus, e aí? O que o povo vai fazer? Porque o povo pecou feio, pisou na bola feio. Esse povo é tudo vacilão. O que eles vão fazer? Eles vão só olhar. Como assim, Deus? Só olhar para a serpente? Vamos só chegar lá, dar uma olhadinha para a serpente, pronto, resolveu. Mas só isso. Quem está entendendo, amados? A solução improvável
É só olhar para o Cristo da cruz. É a graça de Deus. Não há nada que você faça. Deus não quer que você invente moda, mas que você apenas olhe para a graça dele. É a solução improvável de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que o evangelho, ele é escândalo para o judeu e é loucura para os gregos. Porque é uma solução improvável para a humanidade. É assim que é salvo, pela graça. O que eu tenho que fazer? Nada, ele já fez tudo, ele já morreu na cruz no teu lugar. Submeta e viva na presença dele, cheio do Espírito dele. Viva de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável dele. Ah, mas eu matei. Olhe para o Cristo da cruz e seja perdoado e receba a vida. Ah, mas eu adulterei. Olha para o Cristo da cruz, só olhe e receba a vida, salvação no lugar de condenação. Ah, mas eu vivi a minha vida toda na idolatria, na feitiçaria, envolvido com demônios, envolvido com coisa que não presta. Querido, você está perdido. Você não pode fazer nada para mudar a tua condição. Você não pode fazer nada para mudar esse teu passado horrível. Apenas olhe para o Cristo da cruz, porque é Ele que faz tudo para que você seja transformado, salvo, para que você seja uma nova criatura. Aleluia, diga glória a Deus. A nossa impotência, a nossa incapacidade, a nossa insuficiência diante daquele que provê para nós as soluções que nós precisamos. A improvável solução que vem de Deus para a nossa vida. Aquele que quer ter a sua vida transformada, que quer ser salvo, precisa aceitar a solução que vem de Deus e olhar para essa solução que vem de Deus. Não adianta querer fazer qualquer outra coisa para ser salvo, porque nada que você fizer vai redundar em salvação para você. A salvação, ela só vem de Deus e mais nada. Ela é tão improvável. Quer dizer que o cara fez um montão de coisa errada, agora diz que está na igreja e é salvo? Não. Não está salvo porque está na igreja. Ele pode estar na igreja, mas não está salvo. Mas quando ele olha para o Cristo da cruz, se submete ao Cristo da cruz, a sua vida é mudada. Aí sim, ele está salvo. Amém ou não amém? Como podemos olhar para a morte e dela receber vida? Como podemos olhar para o Cristo morto? Na sua morte nós recebemos vida. Amém ou não amém? Aleluia. Ele morreu para que eu seja salvo. Ele morreu para que eu tenha vida. Aleluia. Tem mais alguma coisa? Tem mais dois. Tem mais 2 versículos. Vamos concluir agora com esses 2 versículos. Gilberto, pode ficar se você quiser. Pode vir se você quiser. 2 versículos, concluímos. Cristo, a serpente do deserto, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então veja que Cristo, ele se faz maldição. A serpente era a maldição do povo de Israel, não era isso? Pecaram. A maldição era a serpente que picava e matava eles. Cristo se fez o quê? Maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. Fazendo Ele mesmo maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Pode colocar o próximo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Foi o nosso substituto. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que eram as serpentes picando e matando eles, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, sobre Ele. A morte foi colocada sobre Jesus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem quer vida plena, diga amém. Quem quer ter uma vida sarada, diga amém. Aleluia. Então fique em pé nessa hora, fique em pé nesse momento diante dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, segura. Em nome de Jesus. Aleluia. A serpente de bronze era justiça e era justificação. A Bíblia fala que quando nós não fazemos a vontade de Deus e o desobedecemos, os céus se tornam como céus de bronze.
bronze está relacionado à maldição, à consequência de pecado e à justiça de Deus. Mas Cristo tornou-se maldição para que não vivamos uma vida de bronze, para que não vivamos uma vida dura de bronze, para que vivamos uma vida plena, uma vida abundante. É isso que Ele tem para você. Se você quer viver olhando para o Cristo, você vai ter vida. Todo aquele que vive plenamente é aquele que vive olhando para Cristo. Nunca deixe de olhar para Ele. Nunca deixe de olhar para Cristo. Hoje o mundo escolheu essa data para comemorar a morte. E Ele mesmo, Jesus, disse que deveríamos nos lembrar disso todas as vezes até que Ele venha. Lembrar da sua morte e ressurreição. Lembrar do seu sacrifício todos os dias até Ele voltar. Significa nunca deixe de olhar para o sacrifício da cruz. Nunca deixe de olhar para a morte que gerou vida em você. O pecado que Ele tomou, que era teu, e fez você ser justificado diante de Deus. Se você quer vida, viva olhando para o Cristo da cruz. Deus te abençoe, em nome de Jesus, aleluias, glórias a Deus. Vamos orar nessa hora.